aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Igor. Já fazia algum tempo que eu não fazia nenhum tipo de react e eu tinha dito a vocês que eu só ia postar vídeo até o dia 30. Aí ontem eu fui e tive a ideia de fazer aquele vídeo lá sobre o 24º torneio. Eu estou fazendo esse vídeo no sábado, vai fazer o que? Sei lá, não tá nem com 1 hora, certo? Que o cara postou esse vídeo, mas eu tava merendando, velho. E eu achei muito interessante esse vídeo, principalmente aqui a thumb, né? Ficou bem criativo, ficou bem interessante. E eu já sabia que eu ia discordar, né? Então, quando eu assisti o vídeo, eu tava ali merendando, assisti o vídeo e tal. E aí, acabei discordando de tudo, absolutamente de quase tudo, certo? E aí, eu resolvi gravar logo esse vídeo, até porque eu já quero entrar de férias, como eu disse a vocês, eu vou entrar de férias do canal, vou passar um tempo sem gravar vídeo, né, pelo menos nesse mês de julho, vou tirar para resolver algumas coisas minhas, para descansar, enfim, né, para ter realmente o descanso, visto que eu trabalho, estudo, enfim, inúmeras coisas, só dando aqui uma pequena satisfação a vocês, que são meus inscritos. Então eu resolvi fazer um react, né, que já faz algum tempo que eu não faço react nenhum, então eu resolvi fazer um react sobre esse vídeo aqui, né, que é o Ozaru é melhor do que o Super Saiyajin, do canal Seção 4. Lembrando, galera, que eu não tô aqui querendo treta, beleza? Eu tô apenas expondo a minha opinião, e com certeza a minha opinião vai ser contrária à opinião do Seção 4, tá certo? Mas eu gosto muito do canal dele, beleza? Até peço que vocês se inscrevam no canal lá, certo? É um canal muito famoso de Dragon Ball, eu mesmo acompanho quase todos os vídeos, não tô acompanhando muito porque agora eu não tô com tanto tempo, né? Final de semestre geralmente assim é uma correria, só tô tendo tempo aqui no YouTube pra postar os meus vídeos e tal, tá ligado? Mas eu sempre que tinha ali um tempinho, eu acompanho o vídeo do Sessão 4, até que hoje, né, que eu já tô assim, entre aspas, de férias do meu trabalho, de sábado, né, então eu meio que consegui ali acompanhar esse vídeo dele, beleza? E esse vídeo aqui, galera, ele só vai sair na segunda ou amanhã, no domingo, beleza? Eu não vou postar ele hoje, até porque tem que criar uma thumb, enfim, etc. Então, antes de mais nada, né, se inscrevam no canal do cara lá do Seção 4, beleza? Se inscrevam também no meu canal se você não for inscrito e ative o sininho das notificações para novos vídeos. Bom, sem mais enrolação, vamos para o nosso react, que vai ser ali o último vídeo antes das férias. Depois desse aqui, só vamos ter vídeo agora em agosto. Bom, vamos lá, galera. Olá, você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E por que a Formosaro, mesmo sendo uma das mais importantes Galera, deixa eu só dar uma transformações do aumentadinha Saiyajin, aqui no volume aqui, que tá um pouco baixo. E lembrando que eu tô assistindo pelo YouTube, beleza? Então, tipo, provavelmente pode aparecer algum anúncio, alguma coisa aqui, a gente vai ter que pular, beleza? Vamos lá. é pouco falada na série até mesmo pelos fãs, mesmo ela sendo melhor em vários aspectos que o próprio Super Saiyajin. Sim, tu não ouviu errado. A Formosaro é melhor que o Super Saiyajin e nesse vídeo eu explico o porquê. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e então se liga aí. Bom, se eu perguntar pra você qual é a principal diferença do Super Saiyajin para o Ozaru, certamente tu vai pensar logo na aparência, na forma de conseguir e no multiplicador de poder. Até porque, galera, o Ozaru é 10 vezes mais forte que a base, enquanto o Super Saiyajin é 50 vezes. E olhando por esse lado, é fácil pensar que o Super Saiyajin é bem melhor, já que aumentar o poder em 50 vezes é mais interessante que aumentar 10 vezes, na verdade. Porém, galera, já aprendemos que nem sempre um poder de luta maior garante vitória. Porque assim, a ideia desse vídeo não é colocar um Ozaru para lutar com um Super Saiyajin para ver quem ganha, mas sim mostrar que essa forma de macaco gigante tem muito mais vantagens em combate que o Super Saiyajin. E deixa eu explicar o porquê. Galera, o Super Saiyajin, apesar de multiplicar a base do usuário em 50 vezes, o que aumenta o seu poder, velocidade e sentido 50 vezes a mais. Por outro lado, esse aumento queima a resistência 50 vezes mais rápido também. Então assim, o simples fato do Goku estar transformado, ele já queima a resistência. E durante o seu treinamento na sala com Gohan, eles nos explicam um pouco sobre isso, que precisava acabar com a instabilidade e aquela sensação ruim de estar transformado. Só, pera aí, galera, ó, só um instante, vou dar uma pausa aqui primeiro, logo aqui pra gente não perder um pouco no argumento. Ele tá querendo aqui explicar que a forma Ozaru, que é a transformação de Ozaru, ela tem mais vantagem, veja bem, ele tá querendo dizer que a forma Ozaru tem mais vantagem do que a forma Super Saiyajin,
certo? Só que aqui ele começou colocando, como é que eu posso dizer, como é que eu posso dizer que é uma palavra bem interessante? Ele tá colocando aqui as desvantagens do Super Saiyajin. Porém, galera, é o seguinte, tanto a forma Ozaru como a forma de Super Saiyajin, ela vai ter ali algumas desvantagens. O problema aqui que a gente vai ter que colocar no ponto do vídeo é qual desvantagem ela vai ser mais complicada para a batalha. Até agora vocês estão vendo que a desvantagem que ele está contando aqui é justamente a desvantagem do desgaste físico, beleza? E vamos dar continuidade aqui. Eu quero só que vocês fiquem assim se situando, porque às vezes o cara fala uma coisa e vocês acabam entendendo outra. E enfim, isso não acontece somente com vocês, acontece também comigo. Enfim, todo ser humano eu acredito que seja assim. Mas vamos lá. Palavras, galera. Imagina que tu tem que carregar no seu dia a dia um halter de 50 quilos. Nos primeiros minutos tu até pode conseguir, mas conforme o tempo passa, a sua resistência diminui, principalmente quando tu tem que se movimentar. Com a forma Saiyajin, galera, ocorre algo parecido. Ela é como se fosse uma fogueira queimando a lenha. E esse fogo sozinho vai queimar essa lenha, que é o corpo do Saiyajin. Mas se tu assoprar esse fogo, a madeira queima muito mais rápida. Ou seja, o simples fato de estar transformado já causa baixa resistência. Mas durante a luta, galera, o Saiyajin precisa soltar poder, ele é golpeado, ele é ferido, e tudo isso ajuda a baixar mais ainda a sua resistência e, consequentemente, o seu poder. Augusto, esse problema o Goku já resolveu. Agora, o Super Saiyajin não gasta energia como antes. Na verdade, galera, o problema ainda continua. Só Nesse que ponto em menor aqui, proporção. só pra outra pausa, que enfim, é um react, eu vou ter que estar reagindo aqui ponto por ponto. Uma outra coisa interessante aqui, galera, é que, tipo, isso aqui acaba forçando uma certa incoerência dentro do próprio anime, certo? Porque, assim, no anime é mostrado que, tipo, o Goku esqueceu o Kaioken, porque o Kaioken, ele acabava ali dando um certo desgaste no corpo, né? Tipo, quando o Goku usava o Kaioken aumentado 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, o Goku ficava totalmente lascado. Então foi colocado o Super Saiyajin, depois que teve o Super Saiyajin, meio que não precisou mais o Goku ficar ali e tal. Então, tipo, veja que isso é até uma própria incoerência, né? Porque se o Super Saiyajin também desgasta o corpo tanto quanto o Kaioken, isso significa que, tipo, não tem tanta diferença. O Goku poderia muito bem ter usado o Kaioken, até porque vai ser a mesma coisa do Super Saiyajin. Tipo, ambos vão desgastar o corpo, beleza? E vocês vão ouvir barulho de chuva, vocês vão ouvir gente falando, porque, enfim, eu tô aqui gravando de maneira quase ao vivo. Não tá ao vivo porque eu não tô em live. Mas, enfim, vamos lá. Porque no Super, o Goku já tem um domínio muito maior dessa forma. Mas não se engane, as formas Saiyajins que usam multiplicadores altos sofrem com a baixa da resistência. Além disso, galera, uma desvantagem que vejo no Super Saiyajin é o fato dele não poder executar habilidades como a Genkidama, por exemplo. Porque, galera, quando o Goku se transforma, ele aceita a raiva e maldade de um guerreiro Saiyajin, onde o desejo por batalha o domina. A Genkidama precisa que o usuário esteja puro, livre de maldade para reunir a energia necessária do ambiente. Tudo bem que depois da Saga Cell, essa desvantagem foi de certa forma regulada e o Goku aprendeu a dominar melhor seus impulsos, mas ainda assim ele não eliminou 100%. Por isso Goku ainda tem que desativar o Super Saiyajin enquanto usava a Genkidama no Torneio do Poder. Porém, eu tenho duas coisas aqui a considerar. Primeiramente, isso aqui acaba se tornando incoerência, por quê? Porque, primeiro, a gente viu na saga Majin Buu o Goku se transformando em Super Saiyajin para utilizar ali a Genkidama, beleza? Se essa cena for filler, essa cena não existir, desculpem, perdão, certo? Eu que estaria errado. Mas até onde eu sei, houve ali no anime, quando o Goku ele recebe um pouco mais de poder, ele utiliza-se do Super Saiyajin, né, e acaba ali empurrando a Genkidama pra cima do Majin Buu. Essa Genkidama não volta pra ele, né, então, tipo, pode ter sido ali uma incoerência do próprio anime. E segundo, galera, eu não acredito que, tipo, isso deve ter sido uma grande desvantagem, porque ele não consegue usar a Genkidama com o Super Saiyajin. Porque, tipo, galera, no meu ponto de vista, eu já disse, repito isso 1, 10, 15, 50 milhões de vezes. A Genkidama, ela é uma técnica quase que inútil. Aí, mano, por que você tá dizendo que a Genkidama é uma técnica quase que inútil? Cara, porque ela leva muito tempo pra carregar. Você não precisa, ou melhor, né, você não pode estar sozinho, porque se você estiver sozinho ali,
é vasto, você vai perder, certo? Tanto é que em todas as vezes que o Goku usou Genkidama, sempre precisou ter ali alguém levando um cacete, levando uma pisa muito grande, enquanto o Goku tava recuperando ali, juntando energia, certo? Então, tipo, qual foi o personagem canonicamente que foi destruído pela Genkidama? Apenas o Kid Buu. Né? E se você for olhar o Kid Buu, ele ainda precisou do Vegeta, do Majin Buu, no caso o Fat Buu, né? Levar uma pisa muito grande pro Goku ir ali recuperando energia. Então eu acho, no meu ponto de vista, isso não seria lá uma desvantagem. Tá entendendo? Tipo, pra mim, desvantagem maior é você ter que usar Genkidama. Pra mim é mais desvantagem, é menos vantajoso você ter que usar Genkidama. Porque a Genkidama come muito tempo, né? Por exemplo, se o Freeza não tivesse sido muito exibido, ele teria ganhado dos guerreiros Zelai na Mekuzei, entendeu? Então, tipo, pra mim isso aqui não é uma desvantagem, não. Entendeu? Tipo, enfim. Galera, foi o vírus do coração que acelerou por conta do multiplicador de 50 vezes que atuava constantemente enquanto Goku estava transformado durante a luta contra o 19. Isso fez com que o Saiyajin perdesse o foco e seu poder diminuísse muito, já que o uso do Ki, galera, requer concentração. A perda desse foco, causada por uma dor intensa no coração, o levou a perder esse combate. E o problema, galera, é porque assim, né, às vezes a gente acaba esquecendo que os animes, né, os filmes, eles retratam um pouco a realidade. Mas tu tá ligado o que é? Olha, imagina só, tu tá gripado. Vamos tirar aqui por mim. Eu treino, faço exercício físico e tal regularmente. Eu tô gripado, só um exemplo, eu tô gripado. Cara, se eu tô gripado, eu vou treinar. Tipo, velho, eu fico com febre, eu pioro da minha gripe, tipo, tudo piora, tudo vai piorar. Agora tu imagina o camarada infartando. Tipo, velho, não foi só o coração, claro que ali a doença e tal, o Super Saiyajin, né, ele aumentou ali, obviamente, o efeito da doença. Mas o fato do Goku já tá lutando já mostra que, tipo, ele ia se lascar todinho. Porque, cara, tu imagina só, tu fazendo ali um treino gripado, tu já fica ruim, imagina, tipo, tu infartar. Tu tá lutando, né? Que ali é uma luta contra um androide, não é uma luta contra um ser humano comum. Tipo, tu tá lutando, tu tá ali fazendo tudo, dando tudo de si, usa o Super Saiyajin, certo? Então, tipo, é óbvio que o cara que tá infartando, é óbvio que ele vai. A doença vai se espalhar bem mais rápido do que o natural, pô. Isso é naturalmente. Não é só por causa do Super Saiyajin, não. É por causa do contexto em si, certo? Foi a luta do Gohan versus Lavender. Gohan, galera, usou o Super Saiyajin para expandir o seu Ki como uma espécie de radar para detectar onde o seu inimigo estava sem usar os seus olhos. Mas o efeito do multiplicador de 50 vezes também fez com que o veneno se espalhasse 50 vezes mais rápido pelo corpo do Saiyajin, deixando aí o Gohan na desvantagem. Por isso, galera, se transformar em Super Saiyajin no planeta Vegeta era algo que só ocorria a cada 1000 anos, pois esse poder precisa atender certos requisitos. Primeiro, precisa de treinamento, com força mental para ser resiliente, sem mencionar outros pré-requisitos como alto número de células S e alto poder de batalha, e ser um Saiyajin de bom coração, ou pelo menos ter uma autopiedade como aconteceu com Vegeta. Não acha que para se tornar um Super Saiyajin só basta ficar furioso, não. A fúria, na verdade, só é o gatilho que ativa a transformação. Mas se o guerreiro não atender esses pré-requisitos, galera, só gritar não vai funcionar. Eu achei interessante esse argumento dele falando assim, né? Que se o cara pode não é só ele ficar furioso. É, que se fosse assim, o Vegeta tinha que estar chamado de Super Saiyajin, né, pô? Porque o Vegeta, tipo, todo episódio o cara tá furioso, né? Mas, tipo, só completando aqui o que ele falou, tipo, os Saiyajins do planeta Vegeta, os caras não tinham sequer a noção básica do que era um treinamento, tipo, vou treinar mais pra aumentar meus poderes. Não, tipo, pra eles, nasceu poderoso, nasceu com 18 mil, ok, beleza, tu é foda, tu vai. Nasci com 180, ok, tu é um fracassado, fica ali, sei lá, cuidando da horta, entendeu? Então, tipo, só completando o que ele disse, né, era exatamente por essa razão que os Saiyajins do planeta Vegeta não conseguiam se transformar em Super Saiyajin, né? Quando falamos da Formosaru, aqui percebemos que essas desvantagens que vimos no Super Saiyajin não se aplicam. Primeiro de tudo, enquanto o Super Saiyajin é mais complexo e precisa atender vários requisitos, a Formosaru não precisa de muito. Só basta ser um Saiyajin, ter uma cauda e às vezes nem precisa, como vimos no GT, estar na presença da lua cheia ou de uma lua artificial, como vimos o Vegeta criar, ou dos raios Bloods da Bulma. E pronto.
Só basta isso para o Saiyajin entrar no modo macaco gigante. Agora é onde vem o meu ponto de argumentação. Beleza, primeiro aqui ele falou que, tipo, ser Ozaru se transformar no Ozaru é bem melhor, porque, primeiro, você só precisa ser um Saiyajin, segundo, você só precisa ter uma cauda, terceiro, enquanto você estiver ali recebendo raios brutos, não é necessariamente obrigado você ver uma lua cheia, só que disso eu já discordo, visto que, tipo, se nem o Super Saiyajin 4 Dragon Ball GT era canônico, muito menos esse negócio de tipo, o Goku olhou pra Terra, simulou uma lua e se transformou. Tipo, pra mim isso não faz o menor sentido. Embora, tipo, não vai importar muito o que eu estou pensando, mas no meu ponto de vista, diga até nos comentários aqui se você concorda ou não. Tipo, essa história do Goku olhar pra, tipo, a Terra ser a lua de Tsufuru. Tipo, mano, não, isso aqui pra mim não entra. Entendeu? E principalmente aquela questão da máquina dos raios brutos, né? Então, tipo, pra mim isso aqui não se torna nenhuma vantagem, porque primeiro, tu não vai ter uma máquina... Vamos supor, eu vou batalhar, sei lá, no Namekusei, eu vou levar uma máquina de raios brutos nas minhas costas, tipo, pra quando eu precisar eu me transformar. Segundo, só pra você ter uma ideia, geralmente, se eu não me engano, eu vi isso no filme naquele filme do Bardock, né? Eles escolhiam atacar... Não, o filme do Bardock não, mentira. O Raditz que contava, né? Que eles escolhiam um planeta no lugar que tinha uma lua cheia. Justamente, tipo, pra eles atacarem na noite de lua cheia. Então, tipo, primeiro que você tem que ver que a questão da lua não é lua cheia toda noite, né? Tipo, tem que ter um tempo certo. Tem que ter um tempo certo. Tanto é que o Raditz diz, né? Por sorte, aqui dá pra ver a lua desse planeta e tal e tal. Ou seja, se ele fosse pra um planeta que, sei lá, não tivesse lua ou coisa parecida, se é que isso é possível, tipo, já seria uma desvantagem pra ele. E o Vegeta também, se ele não soubesse fazer a lua artificial, que também é uma desvantagem, visto que quando você usa a lua artificial, o próprio Vegeta, ele teve que diminuir muito o Ki dele, né? Tanto é que algumas pessoas dizem assim, mas o Vegeta tinha 180 mil na forma Ozaru, ó. Nada disso, porque quando ele utilizou a lua artificial, o Ki dele baixou, entendeu? Então, tipo, provavelmente, o Vegeta teria ali, sei lá, uns 90 mil de poder de luta, mas ele não tinha os 180 mil completo, beleza? E toda vez que ele fosse utilizar aquela lua artificial, ele ia baixar bastante o Ki dele, entendeu? Porque ele estava meio que concentrando toda a energia. E outra, não era todos os Saiyajins que sabiam fazer isso, né? Tanto é que a gente vê que durante toda a obra, o Vegeta foi o único que conseguiu ali utilizar aquela lua artificial e o Tarles, né, no filme, só que o filme ali ele não é considerado canônico, então, tipo, pra mim não importa muito, certo? Então, tipo, de certa forma você tem que ver também que o Ozaru, ele é bem mais complicado de você conseguir. Tanto é que se o Vegeta não soubesse fazer, como eu já disse, né? Se o Vegeta não soubesse fazer a lua artificial, com certeza o Vegeta não teria se transformado em Ozaru, mesmo que ele tivesse com a cauda. Por quê? Porque o Piccolo havia destruído a lua, beleza? Tipo, o Mestre Kami destruiu uma primeira vez, o Piccolo destruiu uma segunda vez no tempo que o Gohan virou Ozaru, entendeu? Então, tipo, de certa forma, essas vantagens que ele está falando aqui, no meu ponto de vista, certo? Na minha linha de argumentação, é bem mais desvantagem do que vantagem. Porque, tipo, tu não pode lutar de dia, tu tem que lutar de noite. Mas para lutar de dia dá para você fazer uma coisa de House Blues. Pois tu vai fazer uma lua artificial que vai diminuir o teu poder de luta, né? Tipo, vai deixar tu mais cansado. E tem mais, né? Tipo, ele falou sobre a cauda. Tipo, é só cortar a cauda. Cortando a cauda, já era. Entendeu? Então, tipo, pra mim, é mais desvantajoso. Sendo que, tipo, a transformação de Super Saiyajin, por mais que tenha o desgaste, ela não vai ter essa questão aí. Tipo, por exemplo, que nem ele falou, ele próprio falou, né? Que o desgaste na transformação de Super Saiyajin, o desgaste dá para ser compensado com o tempo, assim como o Goku fez, né? Ele passou muito tempo transformado para poder aguentar, para poder tancar, né, o desgaste do Super Saiyajin. Então, tipo, dá pra você fazer isso? Dá pra você continuar sendo Ozaru mesmo sem a lua lá no céu? Dá pra você continuar sendo Ozaru com a cauda cortada? Tipo, não dá. Mas tem a máquina de House Bloods. A máquina de House Bloods, cara, foi lá em Dragon Ball GT. Entendeu? Então, tipo, meio que a gente não leva muito em consideração isso. Certo? E, tipo, como eu falei, é muito complicado você ter que levar uma máquina daquela ali. Ou então, tipo, muito simples. É só você destruir a máquina, pronto. Entendeu? Aí já era. Mas vamos lá. Tudo bem, a forma Ozaru também, galera, tem algumas desvantagens como perda da consciência e do controle mental, mas claro, o Vegeta já nos mostrou que isso pode ser treinado com exposição suficiente. Além disso, o Ozaru precisa da lua cheia, na verdade, dos raios Bloods emitidos pela lua.
Mas novamente Vegeta também já mostrou o caminho para resolver isso. A própria cauda, galera, é uma desvantagem, pois se cortada, o Ozaru perde a transformação. Porém, meu amigo, tirando essas desvantagens, por outro lado, a forma Ozaru não drena a resistência do usuário. Aí é Enquanto onde o tá Super o ponto, ó. Por exemplo, aqui vamos dar uma pausa aqui novamente, né? Ele vai argumentar, obviamente a gente vai ouvir o argumento dele, mas vamos lá. Aqui ele falou sobre todos o que eu já falei aqui algumas partes aí, né? Alguns minutos atrás. Só que aí, galera, você tem que ver o seguinte, ele falou, por exemplo, a perca da consciência. Ah, o Vegeta disse que dá pra você treinar isso. Cara, tipo, eu acredito que alguns Saiyajins especiais, como no caso o Vegeta, né? Porque o Vegeta era especial. Tipo, você vai nascer com 18 mil de poder de luta, tipo, o cara era especial. Então, tipo, eles têm um poder de luta maior. Até porque, tipo, você vê que o Goku, criança, ele teve mestres. Só que, tipo, nenhum dos mestres... Ah, você vai dizer que é porque os mestres não compreendiam o que era a transformação de Ozaru e tal. Mas, tipo, mesmo o Goku tendo um treinamento, mesmo o Goku tendo passado pelo mestre Kami, pelo mestre... Ou melhor, Kami-sama, né, e tudo mais, ele não conseguiu chegar a essa consciência do Ozaru, entendeu? Tipo, ele não conseguiu chegar a ter aquela consciência no Ozaru. Entendeu? Então, tipo, eu acredito que aquilo ali é algo mais, como é que eu posso dizer? Pessoal, entendeu? Então, tipo, o Vegeta, ele tinha aquilo ali porque era um Saiyajin super dotado, entendeu? Ele era bem diferente. Mas, enfim, vamos ver aqui. Saiyajin consome 50 vezes o vigor em troca de poder, a forma Ozaru não drena o usuário 10 vezes. O aumento da sua força se reflete na transformação de seus corpos e não está diretamente ligado ao Ki, como acontece com o Super Saiyajin. Enquanto houver a lua cheia ou os raios Bloods, o Saiyajin transformado em macaco gigante pode manter sua forma de Ozaru sem perda de resistência, exceto se o seu oponente for muito mais forte e derrotá-lo com algum ataque de Ki. Ao contrário do Super Saiyajin, que é desativado quando a resistência cai abaixo do limite necessário, o Ozaru simplesmente se mantém se os raios Bloods vindos da lua cheia ou de qualquer outra fonte artificial estiver presente ou ativo. Ou seja, enquanto existir raios Bloods, o Ozaru se mantém forte e lutando. E isso me faz pensar na seguinte questão. Perceba que a série, galera, sempre focou nas transformações Saiyajins e deixou de lado o Ozaru. Mas, na minha opinião, galera, essa forma poderia sofrer evoluções quase como os Digimons. Agora Lembra? vamos para um ponto Pois aqui, bem. peraí, antes dele continuar falando aqui sobre as evoluções do Ozaru, etc e tal. Ó, tem um ponto aqui no Ozaru que eu acho que é fundamental. Quando ele falou, você se lembra que ele falou aí sobre a questão da mudança de corpo, né? Tipo, o Ozaru, ele muda o corpo dele e tal, e por conta disso o Ozaru, ele não tem um desgaste de poder. Mas só que aí você acaba caindo no mesmo problema que o Trunks e o Vegeta. O Vegeta não, porque o Vegeta não caiu nessa. Mas o Trunks caiu quando ele utilizou a forma das... Acho que é das Sandankai, né? Não sei, enfim. Quando ele utilizou aquela forma ultra, pronto, vou chamar assim, a forma ultra do Super Saiyajin. Por quê? Porque, tipo, ele cresceu a massa muscular, mas com isso ele ficou muito lento. Tanto é, cara, que tu vai prestar atenção que nos próprios jogos, tipo, nos jogos de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, os Ozarus, eles eram, assim, tipo, muito legais, porque você podia transformar ele e tal. Só que ele tinha uma jogabilidade muito ruim, porque ele era muito lento. Então, tipo, o Ozaru era lento pra bater, ele era lento pra voar, justamente por conta do seu poder imenso, né? Justamente porque ele era muito grande, ele era muito, assim, gordão e tal. Então, tipo, ficava ruim. Ao mesmo tempo que você tinha vantagem de um cara ali poder te bater e tal, e você não sentir nada, você não conseguia chegar perto do cara com uma certa frequência. Justamente porque ele era muito pesado. Então, tipo, quando o cara se transforma em um Ozaru, isso aqui também entra em questão, entendeu? Entra em questão também. Por quê? Porque o cara ele fica muito pesado. E como ele falou ali, mas enquanto os raios brutos estiverem, você tá transformado em Ozaru. Mas é como eu disse a você, para isso tinha que ter ali próximo a máquina de raios brutos. E aí, tipo, é muito simples, só você destruir a máquina, cara. Entendeu? Então, tipo, no meu ponto de vista, o Ozaru, até então, tipo, só tem desvantagens. Primeiro porque é fácil de você perder a transformação. Segundo, você ganha muita massa muscular, o que faz com que o personagem fique mais lento, certo? E terceiro, porque você tem que, tipo,
lutar ali em um determinado dia, no determinado momento. Você não pode lutar de manhã. Se você usar a lua artificial, você fica mais fraco. Se você lutar de noite, o cara destruir a lua, tu perde a transformação. Diferente do Super Saiyajin, que tipo, é só você acostumar o seu corpo, entendeu? Bem diferente do Ozaru, que tipo, não tem como eu já falei, não tem como, tipo, cortou a cauda, pronto, vai destransformar em Ozaru. Você tem como fazer um treinamento para que cortando a sua cauda você não se destransforme? Não, então pronto. Então o Super Saiyajin, ele por mais que tenha aquele desgaste físico, ele já é bem superior. Por quê? Porque é só você treinar. Veja que, tipo, os defeitos da transformação de Super Saiyajin dá para ser contornado, enquanto os defeitos da forma Ozaru não, entendeu? É isso, é aqui onde está o ponto central. Eu não ligaria, por exemplo, de ver na série Saiyajins virando Ozarus para lutar. E sabendo das vantagens dessa forma como se manter transformado enquanto existir os raios Bloods e ainda por cima não perder resistência, torna o Ozaru muito mais eficiente que o próprio Super Saiyajin. Deixa eu dar um exemplo hipotético para ficar mais claro. Na saga Saiyajins, galera, Goku começou com um poder base de 8.000. Um pouco mais do que isso, mas vamos arredondar para ficar mais fácil. Já o Vegeta começou com 18.000, ou seja, mesmo que o Goku usasse o Kaioken 4 vezes contra o Ozaru do Vegeta, a forma de macaco gigante ainda era superior, pois multiplicava o poder do príncipe em 10 vezes. Mas aí é onde tá o que eu falei pra você. O Vegeta não estava com 180 mil, ele não estava com 180 mil na tora ali, no talo, ele não estava. Porque quando ele utiliza a bola lá de energia, né, a lua artificial, ele acaba perdendo parte do seu poder. O próprio Goku diz, olha, o Ki dele ficou muito fraco. Então, tipo, ele não vai estar com 180 mil. É impossível, a não ser que o Goku estivesse se contradizendo, enfim. Ora, vamos supor que nessa época o Goku se tornasse um Super Saiyajin, tendo aí 8.000 de poder. O que seria impossível, mas segue o raciocínio. Na verdade, não seria tão impossível assim. Até porque a gente vê ali o Goten, que eu tenho certeza que o Goten não tinha só 8.000 de poder, o Goten conseguiu se transformar. Aí era outros fatores, como condicionamento físico e células S, enfim. Enfim, vamos lá. O dado dessa transformação seria 400.000 de poder de luta, o que é 2 vezes maior que a forma Ozaru do Vegeta. Porém, galera, é aqui que mora o detalhe. Porque, galera, uma técnica que combinaria perfeitamente com Ozaru seria o Kaioken. Sim, pois essa habilidade influencia na resistência do usuário. Por isso, quando ativado, dura pouco tempo. E tu já descobriu que o Ozaru não perde resistência enquanto existir os raios Bloods, ou seja, se o Ozaru Vegeta metesse um Kaioken 4 vezes, já ultrapassaria a forma de Super Saiyajin do Goku com folga. Ou o próprio Goku poderia usar o Ozaru mais Kaioken. Aí não teria chances para o Vegeta. O que eu quero que você veja nesse vídeo aqui, galera, é o potencial dessa forma. Se eles fossem bem treinados e orientados e tivessem, galera, usado isso contra o Freeza na época do planeta Vegeta, a lagartixa teria sérios problemas. Por exemplo, com apenas Na verdade, 100 de não poder... teria. Por que que eles não teriam? E se eles fossem treinados por menino e tal, eles teriam sérios problemas. Primeiro, eu acredito que não teria. Por quê? Porque o Freeza, ele demonstrava ter mais medo da forma Super Saiyajin do que da forma Ozaru. Mas é porque o Ozaru, ele perde a razão. Mas tipo, cara, já parou pra pensar que os Saiyajins, eles iam ficando mais fortes a cada batalha que eles tinham? E justamente era esse o medo do Freeza. Tipo, o Freeza, ele não tinha medo pelo fato de que, tipo, um dia poderia surgir o Super... Não, ele ficou com medo porque ele via que, tipo, quanto mais os Saiyajins apanhavam, mais fortes eles voltavam. Então ele ficou tipo, pô, mano, um dia esses caras aqui podem se revoltar contra mim. E se aparecer esse cara da lenda, que diz que é o cara mais, tipo, fodão, aí, beleza, eu tô fudidex. Entendeu? Mas, tipo, se você for parar pra analisar, se de fato a forma Ozaru fosse eficaz contra o Freeza, você acha que, tipo, eles já teriam procurado alguma forma, visto que o Freeza era ali como que fosse ali um senhor e eles eram os escravos, né? Então, tipo, acho que eles já teriam burlado isso aí. É porque, de fato, é como eu lhe falei, as desvantagens da forma Ozaru são muito grandes. As desvantagens da forma Ozaru são infinitamente maiores do que as desvantagens da forma Super Saiyajin. E mais, as desvantagens da forma Super Saiyajin dá pra você contornar. Tanto é que o Goku contornou essas desvantagens. Agora, as desvantagens da forma Ozaru não tem como você contornar, meu amigo. Não tem, entendeu? Isso por si só
no meu ponto de vista, já faz com que a forma Ozaru não seja tão excelsa, né? Não é melhor do que a forma de Super Saiyajin, cara. Não é. Vamos lá. Um Saiyajin não pode se tornar um Super Saiyajin, mas ele pode sim virar um Ozaru e ter 20 mil de poder só usando o Kaioken. Porque com 100 ele vai para 1000 na forma Ozaru. Depois mete um Kaioken 20 vezes e pronto. Um salto de poder insano. Isso eu pegando um Saiyajin com 100 de poder. Imagina os de classe média e de classe alta. Isso criaria, galera, um exército de Saiyajins muito poderosos, até mesmo para o Freeza. Eu acho que o vilão, galera, enxergava esse potencial nos Saiyajins, por isso resolveu Só se que aí prevenir. tem um porém. Ele mesmo falou isso logo no início, né? Tipo, se um cara mais forte utilizar um único poder pra destruir, né? Tipo, ele conseguiria destruir o Ozaru. Então, tipo, por exemplo, o Freeza, ele ali na forma base dele, tinha 530 mil. E, sei lá, o Vegeta tinha 180 mil. O Vegeta Ozaru. Tipo, se os Ozarus fizessem uma fusão ali, juntassem todos os Ozarus, todos milhões de Saiyajins, aí sim eles conseguiriam vencer o Freeza com um golpe. Mas, tipo, enquanto eles estivessem ali individualmente, tipo, um Ozaru, dois Ozaru, três Ozaru, o Freeza usava a Supernova, matava tudinho. Entendeu? Então, tipo, não ia dar em nada. A não ser que eles se juntassem, né? Fizessem essa misturada, formassem uma só criatura com o poder, né? Avassalador. Mas enquanto fosse, sei lá, vários e vários e vários, mas de maneira individual, não ia dar pra nenhum deles. Não importa quantos Ozaros tivesse. Mas Augusto, apesar da teoria ser boa, isso na prática seria possível? Sim, galera, seria muito possível. Porque ter um corpo mais forte permitirá que alguém aumente o efeito do Kaioken para mais de 20 vezes. Na verdade, o limite do Kaioken está ligado à tolerância à dor. Por isso, Goku... A teoria seria possível? Seria. Mas eu não acho que esse seria o problema da teoria. O problema da teoria é o camarada aprender a utilizar o Kaioken. Veja que até agora, em Dragon Ball, o único que aprendeu o Kaioken foi o Goku. Por quê? Porque o Goku, ele... Tanto é que o próprio seu Kaiô disse, né? O Goku, ele é muito inteligente e tal, tal. Eu acho que dá pra ele aprender o Kaioken. Por quê? Porque o Kaioken, ele tem que estar ali em união a mente e o corpo. Tanto é que, tipo, o Capitão Kinil, ele era forte, ele era experiente e tal, mas ele não sabia usar o Kaioken. Ele tinha o corpo do Goku, ele tinha as informações do Goku, ele tinha o condicionamento físico do Goku, mas o lado mental e espiritual não era igual, entendeu? Então, tipo, mesmo que, tivesse essa possibilidade de usar o Kaioken e tal, era muito complicado eles aprenderem a usar o Kaioken. Entendeu? Porque nem todo mundo vai ter esse equilíbrio aí entre a mente, o espírito e tal. Talvez seja por essa razão que os próprios guerreiros Z, quando foram treinar lá, não aprenderam o Kaioken, beleza? Tipo, seria bem útil se o Piccolo tivesse aprendido o Kaioken também. Só foi até 20 vezes na série. Porém, se você tem um corpo mais forte, que não perde resistência, então, em essência, você deve ter muito mais tolerância à dor. É por isso que não vemos o Kaioken associado ao Super Saiyajin comum. Não canonicamente. Porque, galera, a forma já é como se fosse um Kaioken. E combinar mais multiplicadores a isso, certamente mataria o Goku. Mas é isso, pessoal. Faz sentido o que falei? Tem um ponto diferente do meu? Não esqueça de comentar. Bom, pois é, E mais galera. uma vez... O único ponto diferente que eu tenho é esse, é como eu disse. Ambas as formas, a forma Saiyajin, Super Saiyajin e a forma Ozaru, ambas as formas têm ali suas desvantagens. Porém, a forma Ozaru, ela tem mais desvantagens do que a forma de Super Saiyajin. E mais, a forma de Super Saiyajin, as desvantagens que eles têm, pode ser contornada. Enquanto a forma Ozaru, não tem como você contornar, certo? Então, tipo, as desvantagens ali, como ele mesmo falou, né? Super Saiyajin é a falta de resistência. Quanto mais você tá ali tempo transformado, a sua resistência cai. Beleza, é só você treinar a sua resistência como fez o Goku lá na sala do tempo, entendeu? Enquanto a forma Ozaru, tipo, você fica lento, você precisa da lua cheia, você precisa de uma máquina de raios Bloods, você precisa de uma lua artificial que vai diminuir o seu poder de luta, você precisa ter uma cauda. Tipo, todas essas fraquezas dele aqui, você não vai ter como burlar. Porque se você burlar, tipo, como é que você vai utilizar o Ozaru? Não tem condições. Então, no meu ponto de vista, galera, o Ozaru, ele é uma transformação legal? É. Mas o Super Saiyajin, mesmo com a sua perca de resistência, né, ao longo do tempo,
mesmo com o seu desgaste físico, o Super Saiyajin acaba se sobressaindo, acaba sendo melhor do que, no meu ponto de vista, a forma Ozaru. Bom, mas e você? O que é que você acha? Concorda ou discorda? Deixa aí nos comentários, beleza? Como eu já disse, vão lá, se inscrevam no canal do cara, certo? É um canal muito interessante, tem muita coisa boa de Dragon Ball. Eu mesmo acompanho e recomendo, eu gosto muito, beleza? Então, passa lá, dá uma força lá ao cara, deixa seu like, beleza? E não se esquece também de se inscrever no meu canal, deixar o like aqui também, beleza? E compartilhar com outros amigos seus. Mas antes, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que é que você pensa. Você acha mesmo que o Ozaru, ele é mais poderoso? Você acha que o Ozaru, ele é mais... ele é melhor do que o Super Saiyajin? Deixa aí nos comentários, ou não. Você acha que o Super Saiyajin é melhor do que o Ozaru mesmo, por causa de todas as coisas que eu falei aqui? Deixa nos comentários também, porque eu quero saber o que é que vocês pensam. Bom, galera, eu falei que ia postar esse vídeo na segunda, mas quer saber, velho? Eu vou postar logo hoje, porque, enfim, segunda-feira eu quero estar descansando, não quero mais mexer. Negócio de canal, nada. Amanhã tem jogo do Flamengo, já tô doido, e eu também tenho que fazer live amanhã, então, tipo, velho, eu vou postar logo agora. Eu vou só ali me ajeitar e, enfim, e vou, beleza? Então esse vídeo vai ser postado hoje. Eu falei que ia ser postado na segunda-feira, mas foda-se, eu vou postar hoje. É isso aí, galera. Valeu, falou, tchau. Um abraço aí pra galera aí do Sessão 4, para todos os inscritos e também para o nosso querido aí, beleza? Valeu!